vou gravar alguns vídeos e eu quero falar sobre este livro aqui, Lealdade e Deslealdade. É este livro aqui. Este livro, para mim, foi muito bom. Foi muito bom. Eu consegui compreender bastante coisa. Me ajudou, dentre outros que eu li, e situações. Aqui no canal eu quero falar de situações, né, que eu vivi nesses anos todo de ministério, de pastoreio. Espero com isso que eu possa ajudar você que é pastor, pastora, líder, você que está ingressando aí no ministério, que eu possa te ajudar. Eu quero falar hoje sobre lealdade, e este livro fala bastante sobre isso, então eu vou tirar aqui alguns trechos importantes. E para falar sobre este assunto, lealdade ministerial, se você puder, você abre aí a sua Bíblia, mas eu vou ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2. O que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Então, uma das coisas que a Bíblia diz que é uma exigência é que quem tem a responsabilidade no ministério, ou quem foi chamado, que seja fiel ao Senhor. Então, falar sobre fidelidade. Fidelidade dentro do ministério, dentro da equipe, é necessária. Se você está formando a sua equipe, se você faz parte da equipe, é necessário que você seja fiel. Primeiramente a Deus, ok? E quem é fiel a Deus é fiel também aos seus líderes, aos seus liderados, à igreja que congrega. Então, uma das coisas que eu apanhei bastante foi entender sobre lealdade. Aqui o autor, ele fala alguns trechos aqui, e eu quero eh, comentar algo que ele fala que me chamou muito a atenção, que é a quinta coluna. Então, né, a sustentação, 4 colunas que sustentam, mas ele fala de uma quinta coluna, e a quinta coluna é que é o problema. Então é você pensar assim, as colunas, por exemplo, aqui eu tenho uma coluna, que essas colunas estão sustentando, né, a casa, e elas fazem parte ali da estrutura, né, da casa. Você sabe como é que funciona. E aí ele fala de uma quinta coluna, e essa quinta coluna ele fala que é alguém que está dentro. Essa quinta coluna é uma arma muito perigosa. Essa quinta coluna são os desleais, que passam a fazer parte do nosso ministério, da nossa liderança. Então, essa quinta coluna, escuta isso, é aquela pessoa que ela está dentro, ela senta com você, ela come na tua mesa, ela participa das suas reuniões, ela conhece os teus planos, ela está dentro, lá dentro com você, mas ela não é leal a você. Essa é a quinta coluna. O autor fala sobre isso neste livro. Eu achei bastante interessante, então vim gravar aqui, compartilhar que isso é muito importante. E ele fala sobre essa quinta coluna, o quanto ela é prejudicial. E eu vivi isso. Eu vivi isso, que ter pessoas, a quinta coluna, pessoas que eu achava e entendia que estava do meu lado e não estava. Então, quando a gente tem dentro da estrutura, digo, ministério, teu chamado, seja no pastoreio, seja no líder de grupo, quando você tem uma quinta coluna, essa quinta coluna, não esqueça, é sempre aquela pessoa que está muito próxima a você, é aquela pessoa que ela participa de tudo, ela conhece, ela sabe dos seus planos. Se essa pessoa, se ela não concorda com você, se ela na sua frente ela age de um jeito, sai dali, ela age de outro, essa pessoa é uma arma na mão de Satanás. Satanás vai usar essa pessoa para destruir a comunhão. Eu vou ler aqui, ó. Ele diz assim: lembro-me de uma história que li sobre um general de exército que sitiou uma grande cidade com o objetivo de conquistá-la. A comunidade era fortemente protegida por muros e portões imponentes. O exército do general cercou a cidade pronto para o ataque. Um
O amigo do general aproximou-se e perguntou-lhe: Senhor, como pensa que poderá suplantar as defesas deste lugar? Ninguém, nos relatos recentes, foi capaz de conquistar essa cidade. O general do exército sorriu e disse: Será a minha quinta coluna. Conto com ela para montar a minha estratégia. O amigo do general estava muito interessado e perguntou: O que é essa quinta coluna? Pensei que o senhor só tivesse 4 colunas. O general do exército respondeu: Tenho uma quinta coluna. Ah, entendo, disse o homem, e perguntou: É uma tropa especial ou são paraquedistas? O general riu e disse: Não, não é nada disso. Minha quinta coluna se baseia nos meus espiões, agentes, amigos e colaboradores que já estão dentro da cidade. Apenas espere, eles abrirão aqueles grandes portões pelo lado de dentro e os meus exércitos atacarão. Essa é a única maneira pela qual o inimigo consegue destruir um ministério poderoso e bem-sucedido, que faz todas as coisas certas. Tem de vir de dentro, ele diz. A quinta coluna é composta de pessoas desleais, hipócritas de duas caras, incoerentes e descontentes que estão dentro de todos os ministérios. Se essa pessoa se essas pessoas tiverem liberdade para avançar em seu desígnio nefasto, arruinando tudo, como podem fazê-lo muito bem, elas destruirão a igreja. Então, ele está dizendo que se essas pessoas, quem são essas pessoas, né? Que é a quinta coluna, que são as pessoas incoerentes, as pessoas descontentes. Gente, pessoas descontentes dentro da igreja. É a quinta coluna, porque essas pessoas que elas não estão contentes, elas murmuram na sua frente, ela fala de uma forma, quando sai, ela age de uma outra forma. Então, essas são as colunas. Aliás, são as quinta coluna que ele fala. E essa é um perigo. Eu demorei para entender isso. Então, o que que eu fazia? Quais foram as minhas atitudes erradas? A pessoa chegava, ela chegava sorrindo, ela chegava disposta a me ajudar, e eu simplesmente aceitava a ajuda, sem antes olhar, sem observar, sem de fato conhecê-la. Essas pessoas entravam, ali naquele círculo das pessoas que eu confiava, onde eu estava contando as coisas, e pessoas que confiavam, eram leais a Deus, elas entravam ali e elas minavam. De que forma? Fofoca, descontentamento, como o autor do livro diz, pessoas que estavam sempre reclamando e nunca, nunca estavam do meu lado. Então, deixa eu já falar isso aqui para você, ó. O inimigo, ou o maior inimigo que nós líderes temos dentro do ministério é aquele inimigo que está dentro, que ele faz parte. Não é porque o inimigo que está lá fora nós vamos reconhecer, mas aquele que está dentro, ele está disfarçado. E este é o maior inimigo que nós temos, que são aquelas pessoas que nós acreditamos que elas estão do nosso lado e elas, por trás da gente, elas estão causando destruição. Então, são aquelas pessoas que ficam aconselhando sem que você saiba, são aquelas pessoas que fazem reunião quando você não direcionou, são aquelas pessoas que vão visitar outras pessoas, e são as pessoas que sabem o que está acontecendo na igreja e não passa para você. Cuidado, essas são as quinta coluna aí. Então, o que que é importante, gente? Eu vou deixar aqui essa dica aqui, tá? Como que eu hoje consigo lidar com isso, porque elas existem. Passa anos e anos, sempre vai existir essas pessoas no meio. Lembra? É o joio que vai crescer junto com o trigo. O que que hoje, qual é o cuidado que eu tenho?
Se eu vejo uma pontinha de deslealdade de uma pessoa que faz parte aqui da minha equipe, que trabalha comigo, porque uma coisa é ser membro da igreja e outra coisa é estar na equipe, naqueles que estão à frente trabalhando, seja na diretoria da igreja, seja na equipe de louvor, seja no diaconato, seja onde for. Uma coisa é esses que estarão com você no trabalho, outra coisa é os membros ou os visitantes da igreja. Se hoje eu tenho bastante cuidado, se eu percebo que alguém está sendo desleal, primeiramente com Deus, porque uma pessoa que não é leal com Deus, ela nunca vai ser leal com você, tá? Se você, uma das coisas que a gente tem que fazer é observar a vida da pessoa com Deus. Se a pessoa, não existe meio termo, não existe se der, não existe talvez. Um líder, a única coisa que se exige é que tenha responsabilidade, que seja fiel ao Senhor. Então, se tem uma coisa que nós precisamos olhar, observar e exigir da nossa liderança ou das pessoas que vão trabalhar conosco, é lealdade, ok? Eu demorei para ver isso, eu fui deixando, hoje eu já estou mais atenta a isso. Não é qualquer pessoa. Hoje eu já preparo um estudo, eu preciso primeiro conhecer. Erros que eu cometia quando a equipe estava formada e chegava uma pessoa dizendo: eu sei fazer isso, eu canto, eu prego, e eu, por conta da demanda, a necessidade, eu olho, a seara é grande, é trabalhador que Deus está enviando. Cuidado. Trabalhador que Deus envia para a seara, para trabalhar com você, são leais a Deus. Se você perceber qualquer deslealdade para com Deus, já fique esperto, porque uma coisa é, nós pecamos, nós erramos, mas reconhecemos o nosso erro e pedimos perdão e procuramos não errar mais naquela mesma situação. Agora, uma pessoa que está sempre errando, errando, e é muito interessante, porque muitos anos se passaram para que eu pudesse aqui hoje estar falando com você a esse respeito. Então, ó, eu quero deixar este livro aqui para que você leia também, adquira este livro. O link vai ficar aqui e que você aprenda. Porque olha só, um outro texto, para me encerrar, um outro texto que me chamou a atenção aqui, Provérbios 22, 10. Vamos ver isso aqui? Peraí. Olha o que está escrito. Provérbios 22, 10. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Então, a pessoa desleal, ela não pode fazer parte da tua equipe. Se você olha, ver sinal de deslealdade numa pessoa que senta na mesa com você, que fala a respeito das coisas do reino com você, vou te falar aqui. Esta é a palavra que fique no teu coração. Manda embora essa pessoa porque ela é desleal, ok? Esse é o vídeo de hoje e eu aguardo você para o próximo vídeo. Tchau, tchau.